Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin pronto para romper área inicial de resistência, buscar 72 mil dólares e subir aos alvos de 82, 83 mil dólares. Tudo pronto, mas como você sempre escuta eu falar, a gente precisa de confirmação, mas ela pode acontecer sim no fechamento da semana. Amanhã nós temos fechamento do candle semanal, 21 horas horário de Brasília. Então é importante que a gente acompanhe o final de semana, que a gente já logo de cara já comece a traçar as estratégias para a semana que vem e se prepare para as oportunidades, porque sim, a gente tem muita oportunidade. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes de começar, eu já peço, deixa nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Hoje, a gente vai analisar diversos ativos que você pediu no vídeo de ontem, no vídeo de antes de ontem. Mas amanhã, domingo, a gente também tem uma análise completa do zero de muitos ativos. Por isso, eu peço, deixa aqui embaixo nos comentários aqueles ativos que você quer que eu avalie amanhã. A gente vai olhar também o Ethereum, a gente vai olhar a dominância que está em uma faixa extremamente importante e vamos olhar os ativos. Olha só, Uniswap, muitos ativos formando aquele pivô de alta que a gente vem falando e quanto mais ativos, presta atenção, antes mesmo de eu começar a falar do Bitcoin, quanto mais ativos tem o mesmo movimento, ou seja, um movimento de alta, maior a probabilidade dos outros ativos que estão no mesmo padrão repetirem este movimento. Isso, por si só, já abre um leque de oportunidades, tanto para trade quanto para investimentos de médio a longo prazo, enormes. Bom, vamos começar com o Bitcoin e a gente vai ponto a ponto, a gente vai analisar ponto a ponto. O Bitcoin está saudável, Ethereum está saudável. Essa foi uma semana muito boa. Só que a gente precisa de confirmação. Pelo menos precisamos de um fechamento semanal. Fechamento semanal. Seria muito bom acima de 69.300. Como eu expliquei ontem, se a gente fechar acima de 69.300, a gente vai fechar uma semana acima desta linha de tendência de baixa, que é a parte superior deste canal de baixa. E a gente pode abrir a semana que vem já com rompimentos. Se a gente, porventura, fechar a semana neste ponto, espere sim pullbacks. Por quê? Porque a gente não deve confiar em movimentos de finais de semana que criam gaps de curto prazo, aquele espaço no gráfico no CME Futuros. Se você me acompanha pelo menos um mês, você já viu falando também do CME Futuros, os gaps. Se a gente fechar esticando, é esperado que durante a semana a gente tenha este pullback para fechar o gap, mas isso abre sim potencial para mais valorizações. Então, quanto mais alto a gente fechar amanhã, 21 horas horário de Brasília, melhor. Nosso suporte mais claro acaba sendo 67 mil dólares, a gente vem sustentando, tivemos teste e rejeição ontem. Então, tudo muito saudável para o Bitcoin. A gente segue nas mesmas áreas que eu apresentei no dia de ontem. 69.300, 72 mil dólares. Ethereum fechando esta semana. Também nesta área, muito próximo do seu topo do ano, é de extrema importância. Pullbacks serão esperados. É totalmente normal o pullback na semana que vem, mas o fechamento... Mais uma vez, eu vou bater nessa tecla porque é muito importante. Fechamento semanal, 21 horas, vai ser definitivo. Só que, sim, a gente está com movimento bullish, a gente deve sim fechar em áreas extremamente interessantes. Só que a gente tem que olhar não apenas para o Bitcoin e Ethereum e nem apenas para o Total 3, que a gente analisou no vídeo de ontem. A gente deve olhar o quê? A dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin é um gráfico que mede o percentual de domínio do Bitcoin no mercado cripto como um todo. Quanto mais a gente sobe,
maior é a dominância, ou seja, maior é o percentual de capital que o Bitcoin tem de domínio ante ao market cap completo, a capitalização total de mercado. E quando a gente vê altas, o Bitcoin está recebendo capital, ele está tendo a preferência do dinheiro, seja dinheiro novo ou dinheiro antigo no mercado, está indo para o Bitcoin. Quando a dominância cai, ou até quando a dominância cai pouco aqui, a gente está vendo o quê? O dinheiro fluir do Bitcoin, não necessariamente o Bitcoin precisa cair para isso acontecer, o dinheiro está indo do Bitcoin para as altcoins. Maravilha, é isso que acontece. E neste caso, se o Bitcoin sobe, as altcoins sobem muito mais. O Bitcoin sobe 10%, altcoins vão subir 50%. Então o que a gente quer? A gente quer ver a dominância cair. E aí a gente olha o gráfico. E eu estou no gráfico semanal. Eu posso até olhar no gráfico mensal para que fique bem didático para você, até mais fácil de visualizar. No gráfico mensal, o que a gente tem? Linha de tendência de baixa, cunha ascendente, padrão que normalmente rompe para baixo. E nós temos esta área aqui, essa linha roxa, que é um suporte e resistência. Venho falando deste ponto crítico há uns 3 meses. E a gente não vê o mercado, a dominância, passar desta área. Perfeito? Só que a gente está vendo uma acumulação nesses pontos e uma pressão vendedora nesses pontos. Então eu enxergo ainda, mantenho a minha visão de que a maior probabilidade, não é certeza, é probabilidade, é a dominância cair, é este padrão gráfico romper para baixo e aí sim fazer com que o dinheiro comece a fluir para as altcoins, levando a uma grande valorização das altcoins. O que a gente está vendo? Está vendo que o Bitcoin subiu. O Bitcoin subiu bastante. O Bitcoin vem subindo, olha só. Bom, está muito claro que até o momento o Bitcoin está sendo o vencedor. Ethereum começou a acordar. Ethereum teve uma valorização, desvalorização e agora com o ETF o dinheiro começa a fluir para Ethereum. Será que a gente está no caminho para a out-season? Olha só. Primeira fase para a out-season, tá? O caminho para a out-season. Primeira fase, Bitcoin. O dinheiro vai para o Bitcoin, causando o quê? Uma valorização no preço. Posteriormente, o dinheiro vai para onde? Olha só, ele vem para cá. Fase 2, Ethereum. Neste momento, a gente está vendo o dinheiro ir para Ethereum. Ethereum performa melhor do que o Bitcoin, mudando, fazendo um shift do que? O movimento de fluxo financeiro. Então, o Ethereum começa a receber o capital. E qual que é a fase 3? A fase 3 são as altcoins com market cap maior, acabando por receber dinheiro. E depois das criptomoedas com market cap grande, a gente vai ver altcoins com market cap médio, pequeno e as meme coins recebendo dinheiro. Este é o ciclo para a out-season. A gente tem a out-season, normalmente, depois que o Bitcoin forma topo e tem uma lateralização. E aí sim as altcoins começam a voar. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja diante de uma mini out-season que sim pode levar muitas altcoins a valorizações agressivas. Quando a gente fala de out-season, muita gente acha que as altcoins vão ficar paradas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses e em 1, 2 meses elas vão voar tudo que elas têm para voar, tudo que elas têm para valorizar. E não é bem assim. Quando o Bitcoin rompe o seu topo histórico, a dominância começa a cair e este processo começa a acontecer, fazendo com que altcoins valorizem demais. A gente vem falando sobre isso repetidamente aqui no nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito, é um local onde eu passo dicas, trades, análises, insights e muita informação em primeira mão de qualidade para você lucrar de verdade. Então, se você quer participar, link na descrição, é gratuito. A gente vem falando justamente desta movimentação que está acontecendo, já está acontecendo. A gente já está vendo pivôs de alta no Total 3, que é o market cap das altcoins, que é essa capitalização de mercado das altcoins, levando a uma valorização. Só que isso pode se intensificar.
Então é importante que você entenda o caminho para a out-season, porque ele está acontecendo agora. E quem entende este caminho, quem entende esta out-season que já está acontecendo, não vai ficar perdendo tempo. Se você ficar dormindo, esperando um movimento que é, não, agora é out-season, muito provavelmente a gente já vai estar lá em cima. Eu venho falando. Acumulação, gente. Acumulação. Eu enxergo que esse é um momento de acumulação. A gente está com preços muito bons nas altcoins. Bons projetos, boas narrativas, bons setores e bons padrões gráficos. A gente teve uma oportunidade em abril que foi a segunda oportunidade. Muito provavelmente a gente não vai ver uma ou terceira oportunidade para comprar tudo tão barato. Então, entendendo isso, a gente vai para as altcoins. A gente vai olhar as altcoins que você pediu. Tem muita altcoin bacana, tem altcoin que você tem que tomar cuidado, mas tem altcoin que está em preços ótimos e até em movimentos interessantes. Então é importante, comece da seguinte forma, comece estudando o projeto, estudando o setor que o projeto está, e aí sim você vai para a parte gráfica, que é isso que permite que você entenda o que aquele projeto faz. Não vai investir em qualquer coisa porque apareceu no Twitter, apareceu no YouTube, você viu no Instagram. Estuda o projeto. Tenta entender o que o projeto faz. Uniswap. O que é Uniswap? O que este unicórniozinho aqui faz? Ele faz... É isso que você tem que entender. GRT. Não, porque não sei quem falou de GRT. Tá bom. O que GRT faz? Você precisa entender. Sabe por que você precisa entender? Você não compra uma ação, vamos falar de ação. Você não compra uma ação sem saber o que aquela empresa faz, sem saber que setor que aquela empresa está. E muita gente no mercado cripto, e a gente tem que mudar isso, muita gente no mercado cripto está comprando qualquer coisa sem saber o que aquele projeto faz. Às vezes é um projeto muito ruim, você está comprando. Ou às vezes tem projetos que sim, são muito bons, estão em fase de acumulação e você sequer entende que aquilo é uma boa oportunidade. E eu tô falando dos Pendles, dos Solanas, as novas Pendle, as novas Render, as novas Solana. Hoje todo mundo sabe Pendle, Render, Solana. Isso é maravilhoso. Mas agora, e os outros projetos? É por isso que você tem que investir em conhecimento. Você tem que entender o que aquele projeto faz. Ou pelo menos você tem que ter, já que tem tantas altcoins no mercado, você tem que ter pelo menos um direcionamento, ou pelo menos um norte, um GPS, para te mostrar um caminho. E é exatamente isso que eu faço no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Eu tenho 2 grupos fechados, em que eu mostro tudo o que eu faço. Compras, carteira, trades, estratégias, apresento aulas para dar base, você tem suporte 1 para 1 comigo. E o meu trabalho é, sim, te mostrar 100% do que eu faço, com o objetivo de me colocar como um GPS. Não que eu vou te dar o direcionamento, e não que o meu direcionamento é o melhor, mas eu vou te mostrar um caminho. Vamos pensar da seguinte forma, você tem que sair de São Paulo e chegar no Rio de Janeiro. Hoje em dia, com GPS, você tem o caminho, a rota A, a rota B, a rota C, você tem pedágio, você tem paradas, você tem posto de gasolina, radar. É mais ou menos isso que eu faço no mercado financeiro. Eu te mostro um caminho. Conhecendo um caminho, você pode traçar outras rotas. Você pode pegar aquilo que é interessante deste caminho e ignorar aquilo que não é interessante. Seguir uma rota é muito importante. E é por isso que a gente tem os grupos fechados, o Prêmio Desafio. Eu apresento tudo que eu faço para te entregar uma rota. E esses 2 grupos estão com bonificação, custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e muito mais barato no plano vitalício. Eu convido você a participar ou pelo menos a saber um pouco mais. E como que você faz para saber um pouco mais? Você entra no nosso grupo geral, link está na descrição do vídeo, vai na última mensagem deste grupo, vai ter um @oficial no FX. Clica no @ e um chat com o nosso time será aberto. A gente vai te passar todas as informações
para você participar, ou pelo menos para você conhecer o que a gente entrega. Agora vamos falar de mercado, vamos falar de gráfico? Vamos. Eu quero que você grave, me pediram Uniswap, UniUSDT, e eu quero que você grave este ponto aqui. Uni está tendo uma ótima valorização, na semana 43%, maravilha. Uni não é um ativo que está sozinho tendo esse tipo de valorização. A gente tem diversos ativos neste mesmo movimento. O que a gente teve? Round bottom, teve LTB rompida. Aqui, ó, LTB rompida. Tá? Eu posso até rasgar aqui ou ser mais conservador e fazer isso. Nós temos uma LTB rompida. Acelerou, explodiu, corrigiu. Enorme correção. Correção de exatos 65% do topo, até mais. Formamos fundo, e agora que é o ponto mais importante. A gente formou fundo, topo descendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente e pivô de alta. Uma vez que a gente teve o pivô de alta, olha só o que a gente começou a ver de aceleração. Acelerou, corrigiu e segue subindo. Prontinho para fazer o quê? Olha só o que a gente está pronto para fazer em Uniswap. Pivô de alta no semanal. Rompendo esta área aqui. A gente tem o pivô de alta. E a gente vai buscar o topo. É isso. É isso aqui. Não, eu tenho oportunidade em Uniswap? Agora não. Eu não compraria aqui, tá? Mas eu estou usando este ativo como exemplo porque ele é um exemplo. Se por acaso Uni tiver um pullback, áreas de Fibonacci, então a gente aumenta aqui, vamos diminuir aqui, áreas de Fibonacci, 38,2, 9 dólares ou 7,80, pode abrir espaço para quem quer ir às compras. Ou, obviamente, você espera o rompimento desta área superior aqui. Vamos colocar aqui. Se eu romper essa área superior, aí você também tem essa possibilidade de compra. Tá? Mas a gente está bem longe, tá? Então estamos falando aí de 60%. Mas Uniswap é muito importante para você entender este movimento. Fundo, topo descendente, fundo ascendente, pivô de alta. Grave isso. GRT, a gente está no mesmo cenário. GRT não teve aquela explosão de Uniswap, mas está sim diante do movimento de fundo, topo descendente, fundo ascendente. Novo fundo ascendente, pivô de alta aqui, ó. E aqui é uma área de reteste, ou seja, é uma área de interesse que pode nos levar a este topo e a um topo superior a esse, inclusive. Então, eu vejo sim áreas extremamente interessantes para GRT. Qualquer correção nestes pontos aqui acabam sendo uma belíssima de uma oportunidade. 0,30 cents com stop abaixo de 0,20 cents é um stop elevado, sim, mas o potencial em GRT, vamos puxar GRT, o potencial em GRT é, pós-rompimento deste padrão, buscar este alvo, esta área de suporte e resistência, 0,90 cents. Então a gente não está com um risco retorno ruim. E a gente está vendo, sim, o pivô de alta em potencial. STX. Este é um ativo que muita gente está me pedindo e não me agrada nem um pouco. Por quê? A gente está corrigindo. Não tenho por que comprar STX neste ponto. A gente tem uma área de suporte e resistência aqui. Tá? Posso até extrapolar aqui. A área de suporte e resistência aqui e a área de resistência aqui. Ou eu vejo o mercado chegar neste ponto, a partir de 1,45 até 1,20 começa a ficar interessante, ou pós-rompimento. Não adianta eu querer comprar nesta faixa de preço. Por quê? Porque eu não vejo aqui uma área de sustentação clara. Ah, Luan, mas eu tenho aqui uma área de Fibonacci. Vamos traçar o Fibonacci. Eu posso traçar daqui, este último fundo ascendente. A gente está na área de Golden Pocket, mas eu não vejo um suporte e resistência muito claro. Esse suporte e resistência eu não vejo como tão forte. Ele faria sentido aqui. Então, nem sempre
o Fibonacci sozinho vai ajudar. Nem sempre outros indicadores sozinhos vão te ajudar. Vou dar uma olhada no semanal. Você vê que eu analiso do zero mesmo, então eu estou até reavaliando aqui. O semanal está atingindo um fundo no RSI estocástico. Vamos ver aqui, diário. Deixa eu dar uma olhada aqui. O diário, eu quero ver se o RSI do gráfico diário bateu em sobrevenda. A gente vem aqui no RSI Levels. Ele encostou uma, duas vezes, formando base de preço mensal, mas eu quero mais informação. Tem lógica aqui considerar entradas, tá? No RSI diário bateu em sobrevenda e o RSI estocástico semanal também está em sobrevenda na mínima, cruzando as médias. Só que este candle, essa vela aqui semanal de rejeição, não me agrada mais nem um pouco. Então é o seguinte, se tem um gatilho para eu não entrar, eu vou respeitar esse gatilho. Por quê? Porque o mínimo que eu posso esperar deste cara aqui, que está numa cunha descendente, seria uma porradinha a mais para baixo. Ou um rompimento. Olha só o que eu fiz. Comecei a analisar. Não está tão interessante. Eu preciso atingir um fundo ou um topo, rompimento, pivô de alta. Maravilha. A gente vai olhar Fibonacci. Fibonacci está na área de Golden Pocket, entre 618 e 786. Está na área de Golden Pocket, aquela área de retração de ouro. Aí a gente vê o quê? Cunha descendente, padrão que rompe para cima e tem uma característica, ele perde o fundo sem continuidade, perde o fundo sem continuidade, perde o fundo sem continuidade, perde o fundo, não perdeu ainda, sem continuidade. Melhores áreas para comprar um ativo, quando a gente está vendo uma cunha, é no fundo da cunha, justamente quando ele perde este fundo. Então, se a gente perder o fundo aqui, pode ser interessante para compras em STX Stacks, tá? Só que é o seguinte, temos indicadores de sustentação? Temos. Só que esse semanal ainda me deixa extremamente chateado. No sentido de, vou comprar. Então, o que eu quero ver? Se até amanhã ele consegue ter um rompimento e fecha uma semana bem e faz isso aqui, e aí sim eu vou, num fundo ascendente, considerar compras. Ou eu vejo uma queda nesta semana, é isso que a gente está vendo, e na semana que vem a gente busca uma área inferior, rejeita, e aí sim a gente vê topo, fundo ascendente. E eu não vou comprar ele nestas áreas, mesmo que RSI estocástico esteja interessante, tenha batido o RSI diário em sobrevenda, a gente está numa área de Golden Pocket deste ponto até este ponto com retração, mas mesmo assim não está me convencendo, porque eu ainda acho plausível este ponto ser alcançado. Então eu não preciso ter pressa. Por quê? Se tem um ponto que é importante e é a vela, tá? Que é a vela semanal, me indicando fraqueza, eu cruzo os braços e espero. Espero força, rompimento, até um rompimento aqui. Acaba sendo isso. Não adianta. Luan, mas é um ótimo projeto. Tudo bem. Por ser um ótimo projeto, se você quer comprar de qualquer maneira, neste caso, você pode fazer o seguinte. DCA, separa áreas de compra conforme o mercado cai. E aí sim, quanto o mercado está caindo, você está acumulando, você conhece o projeto, sabe que é um bom projeto. E aí quando o projeto voltar a subir, você acumulou, sem pressa, sem pressão de preço, e aí sim você pode surfar uma valorização. Tem esse caso também. Mas aqui, numa avaliação mais longa e objetiva, na verdade, nem longa, mas uma avaliação mais objetiva, eu aguardo. Gear, não gosto. Não gosto, ombro, cabeça, ombro aqui, se formando, tem muita rejeição, não foi capaz de romper este topo aqui, ó. Rejeição, rejeição, tá tentando de novo rejeição. Então é o seguinte, aqui é o seguinte, ou ele corrige para essas áreas,
ou ele rompe, e aí sim eu vou considerar compras. Caso contrário, não. GLQ, não tem o que fazer. Se não comprou aqui, tá? Vai ter que comprar depois do rompimento. Rompimento confirmado. Aí a gente começa a conversar, tá? Não tem o que fazer. Ah, porque é um mega projeto. Eu não compro aqui. Aqui eu não compro. Gostaria de ter comprado aqui se fosse para eu comprar, tá? Mas agora, chegou agora, caiu de paraquedas. Quero comprar GLQ. Espera um pouco. Você precisa de mais informação, porque a gente está vendo rejeição. E isso aqui pode ser o quê? Topo descendente, tá? Então, toma cuidado com isso. Anki R. Tá saudável, não compraria agora, porque é uma área de resistência. A melhor oportunidade foi aqui. Tá brigando para romper. E aqui é o seguinte, é só aguardar. Se ele romper, fechou acima, voltou para corrigir, oportunidade para a gente ter mais valorizações. Rádio Caca me surpreendeu. Pessoal de Rádio Caca, um abraço para vocês. Me surpreendeu. Por quê? Se a gente fechar a semana, tá? A gente precisa do fechamento semanal. Se a gente fechar a semana aqui, a gente fecha, sim, um fundo ascendente e pode ter mais continuidade de alta. Então, dependendo do fechamento amanhã, eu aguardaria uma correção aqui, stop claríssimo aqui, para surfar uma valorização que pode acabar sendo apresentada para a Rádio Caca já nas próximas semanas. PIF Network. Todo mundo ficou falando, PIF vai ter despejo e tudo mais. O que eu falei na semana passada? Falei, olha, toma cuidado que a gente pode ter o seguinte, a gente está tendo uma desvalorização muito grande. Essa desvalorização muito grande, ela está precificando o despejo de tokens, a inflação. E é isso que a gente viu, pelo menos essa semana, e o ativo está extremamente saudável. Ele teve uma pernada para baixo, segunda-feira, 20 de maio, se eu não me engano foi na segunda, isso, segunda-feira, 20 de maio, porrada para cima, e agora a gente estava fazendo o quê? Pullback. Então a gente teve cunha descendente, rompimento, teste, está vendo rejeição, o que abre espaço para mais valorizações. Aqui, a gente tem inclusive ombro, cabeça, ombro inverso aqui se formando. Então você tem, do ponto de vista do risco e retorno, algo interessantíssimo. Está falando de um risco e retorno de 8,3 para 1. Para cada $1, R$1, €1 que você coloca em risco, você tem o potencial de lucrar $8,28. Então, tá numa área interessante, tá numa área de Golden Pocket. Vamos puxar no gráfico de 3 dias, ficar claro aqui. Fundo, topo. A área de Golden Pocket sustentou. Olha só o gráfico de 3 dias que bonito. Sustentou. Acaba sendo uma área interessante para compras. Para quem entende do projeto. Estude o projeto. XRP. Seguimos de novo em XRP, que está brigando dentro desta área gigantesca de equilíbrio. Equilíbrio. Ponto. Suporte muito forte. Se eu estivesse focado em XRP, poderia até comprar esta área. Stop aqui embaixo. Mas para quem quer ser mais conservador, é aguardar rompimento de 0,68, teste, e aí sim abrirá espaço para mais valorizações. Então, fica atento a este ponto aqui. Dusk, saudável, olha só, fez o fundo, tá? Então a gente teve fundo pivô de alta, fez fundo ascendente, fez um fundo triplo, nem fez um fundo ascendente. E aqui, ó, tá no pivô de alta que a gente fez fundo, topo, fundo. Vou considerar fundo ascendente, porque o fundo tá mais alto do que esse último fundo aqui. E agora, enfim, pivô de alta, se fechar a semana dessa forma, abre espaço para mais valorizações, porque também estaremos acima desta área de suporte e resistência, que é muito importante.
Foi difícil de romper, rompeu, acelerou, testou, rejeitou e agora abre espaço para mais valorizações, das que começa a ficar bem interessante. FET não tá fazendo nada, tá fazendo nada, tem aqui uma bandeira em potencial, ou ele se aproxima deste ponto aqui para você comprar com um risco-retorno mais interessante, ou ele tem um rompimento, teste, e aí sim abre oportunidades. Sem isso, não vejo nada. TRVL está dentro do seu padrão de equilíbrio, deve acompanhar, deve seguir nesse padrão de equilíbrio até um rompimento. Quando tiver um rompimento, se tiver um rompimento, essa é a palavra, se tiver um rompimento, pode ter uma valorização muito grande. É um ativo que eu gosto, por projeto e também por uma questão de setor, com um market cap muito pequeno, pode abrir espaço para valorizações agressivas. RVN. Gosto do padrão, precisa de um pivô de alta, mas está próximo, não está longe não. Então a gente fez fundo, fundo ascendente, precisa passar dessa área aqui, tá? Vamos ver que área que é esta, vamos ver exatamente. 0.036, passando de 0.036, aumenta em muito a probabilidade da gente buscar 0.060. E, passando de 0.060, a gente sabe que o mercado pode nos levar a áreas bem superiores, 0.078, 0.14. Então, este é um ativo que, em round bottom, LTB rompida, com o rompimento da sua área de resistência, tem muito espaço de valorização pela frente. IOS, meus amigos e minhas amigas, eu não faria nada. Nada. Por quê? A gente não conseguiu romper o topo, ele trouxe dois fundos, que foi uma oportunidade muito clara, acelerou, rompeu essa linha de tendência de baixa, mas agora ele não está conseguindo romper. Então o que eu quero ver? Um pullback, aproximando a IOS desta área aqui, ou um rompimento confirmado. E aí sim abre oportunidade para quem quer se expor. Sem que isso aconteça, eu não vejo essa possibilidade de exposição agora de forma imediata. Waves, olha só, fundo ascendente, mas não conseguiu romper a área de topo aqui, o pivô de alta, 2,70. É isso que a gente precisa. Depois que romper 2,70, a gente abre espaço, sim, para valorizações bem mais interessantes. Então, espere 2,70 romper, porque agora passou o melhor ponto de compra, que era mais nessa faixa de $2. Então, rompendo 2,70, as coisas ficam bem mais interessantes. One Inch, a gente já está vendo quase um pivô de alta. A gente fez fundo, topo, fundo ascendente, próximo do pivô de alta, 0,45, passando de 0,45 tem pivô de alta e o ativo pode acelerar e nos levar a 0,70. Passando de 0,70, a gente tem áreas bem mais elevadas pela frente. Por quê? Porque a gente rompe essa área de resistência e aí a gente tem um round bottom claro com alvo em potencial. Se a gente projeta daqui para cá, a gente tem o alvo lá em 1,80. Uma valorização bem grande. DYDX tá vivo ainda, DYDX, muito bom. Eu gosto do projeto, acho que tem potencial. Precisa de um pivô de alta. Eu não vou nem considerar esta LTB aqui, tá? Tá quase rompendo. Eu vou considerar este ponto aqui com pivô de alta. Então, rompendo a área de 2,42, tudo começa a ficar mais interessante. Mas a gente está vendo uma sustentação muito boa. O round bottom está se sustentando. A gente sustentou nessa área de suporte e resistência. Então está tudo muito saudável em DYDX. Precisa demonstrar mais força, mas o caminho segue saudável. SDAO. Não estou gostando de SDAO. Por quê? Ele está tendo uma correção muito grande. Uma correção muito agressiva. A gente está chegando aí em 60%. Só que olha só isso aqui. A gente está no limite para perder a área de Golden Pocket. Um ponto que ele pode sustentar será este ponto aqui de 88,6. Então é o seguinte, limite para SDAO, e eu sei que muita gente gosta do projeto, é 0,43. Porque se ele perder 0,43, ele rompe
muitas áreas que são áreas naturais de sustentação do preço, para uma retração, para uma manutenção de uma tendência de alta saudável. Até para manter a alta saudável e não trazer um padrão de equilíbrio chato em S-Dow, a gente não pode perder essa área aqui não. Se a gente perde, vem aqui, a gente vai ter um equilíbrio por muito tempo. Isso acaba tirando os investidores. Se você, que é investidor, acaba perdendo muito tempo em um ativo que vai ficar lateralizando. É a mesma coisa que eu falei de Matic ontem. Então, a gente tem que ter atenção a este tipo de movimento que nos coloca em padrão de equilíbrio por um longo espaço de tempo. GMX, lembra que a gente trouxe aqui GMX 2 semanas atrás? Olha, GMX tem um fundo aqui muito claro para stop, um posicionamento de uma operação interessante, poderia acontecer aqui neste ponto, com stop nessa área, 22% de stop, e um alvo lá no topo anterior. E a gente está vendo uma valorização. Quem entrou, você já pode diminuir o seu stop para o fundo ascendente, que foi esse fundo ascendente da semana passada. Então agora o risco-retorno cai de... Nossa, peraí. Não é cai, aumenta. De 10 para 1 para 36,7 para 1. Ficou mais interessante, né? Olha a estratégia. Então você tem para cada $1, R$1 investido e colocando em risco, potencialmente 36 de retorno. Inclusive, quem é mais conservador e fez um trade, pode colocar o stop no 0 a 0. E aí acaba o risco. Não tem mais risco de perder dinheiro. Então, por isso que eu sempre falo, dominar a análise gráfica permite que você entenda o risco e você faça esse manejo desse risco. Conhecendo o risco, entendendo os padrões gráficos, você consegue fazer isso aqui, ó. Então, em uma semana, você sai de um risco-retorno de 10 para 1 e potencializa ele para 36 para 1. E para quem? Ah, não, quero colocar stop na entrada, no 0 a 0, acabou o risco. Interessante, não? Me deixa nos comentários se você acha interessante o que eu acabei de te apresentar. Lina tá na guerra, tá na briga, tá na batalha. Segue na batalha. É uma gema interessante, é um projeto que eu gosto, por isso que eu apresento aqui, e muita gente estudou e gosta, por isso pede. Eu não venho analisar aqui ativos que eu gosto, mas sim, quando eu gosto, eu vou te falar o que eu gosto, o que eu não gosto em determinados projetos. Aqui o que a gente tem? Padrãozinho de equilíbrio, mas está sustentando. A gente teve o fundo do medo, topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, está lateralizando. Mas, a partir do momento que romper este topinho aqui, ele está aqui, ó, 0,0090. A gente tem um pivô de alta e rompendo 0,0011, a gente volta à área bullish, que pode nos levar a uma aceleração bem grande em Lina. Lina, projeto em round bottom, tem esse canal de baixo que está fazendo fronteira aqui, que a gente está sustentando. Então a gente tem uma faixa de equilíbrio muito boa para a Lina e está se mantendo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas que ela está mantendo esse equilíbrio saudável. Não está caindo, não está subindo, mas está se mantendo. Sei. Gosto deste movimento, tá? Por quê? Porque a gente tem um fundo e um fundo ascendente. Essa área, embora não seja muito boa, não. Vou te falar a verdade. Eu não gosto desse candle aqui. É um candle de indecisão. Foi, voltou. Não é muito legal. Mas a gente abre espaço para quê? Para uma compra aqui, com stop aqui. Você nem considera este fundo do medo. Você já considera este fundo ascendente. Se você quiser ter um trade ou até um investimento mais agressivo. Então você tem aqui, potencial aqui, primário, tá? Então você tem um risco-retorno de 7 para 1. Ah não, eu sou mais conservador, fundo do medo. Coloca sempre um range um pouco maior, e aí você tem 5 para 1. Só que se ele tiver o rompimento, a gente vai estar em espaço livre. E um detalhe, tá saudável, fez fundo, topo, fundo ascendente. Não, eu sou ainda mais conservador. Se você está de olho em SEI, aguarda SEI romper esta área de 0,68.
Mas aqui, para quem tem um perfil um pouquinho mais agressivo, começa a ficar interessante. GTAI, não gosto desse movimento, mas é uma gema. E é uma gema que está no canal de baixa. A partir do momento que romper esta área de resistência aqui, que é essa LTB, a gente tem um espaço para uma valorização muito grande. Então o GTAI está numa faixa de preço muito interessante. Mas, ou você compra aqui, num fundo ascendente, ou você compra na perda do suporte. Tá? Por quê? Canal de baixa é que nem uma cunha, perde fundo sem continuidade. Fundo sem continuidade, fundo sem continuidade, perde fundo sem continuidade. Então, isso aqui é um padrão que rompe para cima. Então, acumular, principalmente nessas faixas inferiores, quando a gente está falando de longo prazo, pode ser uma ótima jogada. Eu não gosto dessa palavra, que parece aposta, mas é um ótimo investimento, tá? Comprar nesses fundos de um padrão de baixa, porque normalmente ele rompe para cima. Em uma tendência de alta que está clara nesse ativo gema de inteligência artificial, acaba ficando bem interessante. Secret é um exemplo do que eu estou falando. A gente tinha aqui um canal de baixa, uma cunha megafônica de baixa, teve um rompimento, acelerou, voltou, corrigiu, está se sustentando. O que eu quero ver é rompimento deste ponto aqui, ó. Rompimento de 0,48. Teve rompimento de 0,48, é pivô de alta e isso abre espaço para uma aceleração muito maior. Mas quem quer se arriscar aqui, quem tem um perfil mais de risco, quer colocar o stop em 0,33, acaba tendo um risco-retorno extremamente favorável. Voltamos ao risco-retorno extremamente favorável, principalmente depois dele demonstrar força nessa semana. E a gente tem 100 de box, super saudável, rompendo essa caixa aqui, ó, essa caixa amarela. A gente tem um pivô de alta, que aumenta a probabilidade da gente ter continuidades de alta. 42 minutinhos aí de vídeo para você aproveitar. Esse é o caminho para a Alt-Season. O vídeo do caminho da Alt-Season. Fica de olho, Bitcoin está saudável, Ethereum está saudável. A gente tem o caminho da Alt-Season. A dominância pode cair e tem muito ativo bacana em bom ponto de compra. Lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer com base na análise gráfica. Faça sempre a sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Mas se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.